Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, no Evangelho de hoje, escutamos nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo realizar a cura da mulher encurvada. Há 18 anos ela sofria de enfermidade, em qual, diz o Evangelho, que o espírito maligno a mantinha assim. A primeira coisa, nós vemos que algumas das nossas enfermidades possuem, portanto, uma consequência no mundo espiritual. Vemos que a origem desta mulher está curva, não podendo mesmo erguer sua cabeça para contemplar os céus. Tal era a condição dela. Era oriunda de uma enfermidade por via espiritual. Nosso Senhor libertou-a desse espírito e ela pôde, portanto, tornar-se reta, direita e voltar a contemplar o céu. Assim também foi com a nossa alma quando caiu no paraíso. Ela tornou-se enferma. A primeira grande enfermidade que o homem teve foi o pecado e, como conseguinte, o salário do pecado é a morte. Só que antes de termos a morte do corpo, já temos a morte da alma. E com a morte da alma temos várias enfermidades. A corrupção jaz em nós, em nosso ser. E uma alma, portanto, torna-se curva. Ou seja, antes da pregação a respeito do que é a lei de Moisés, representada dos 10 anos, os 10 mandamentos, e a fé na ressurreição de Cristo, no que diz respeito ao Novo Testamento, sem a fé daquilo que era se a fé é capaz de curar-nos, a fé em Deus capaz de curar-nos da enfermidade que jaz por toda a raça humana há 10 e 8 anos, ou seja, a falta, após a queda do homem, a falta do cumprimento dos mandamentos e a falta da boa nova da ressurreição do Evangelho, simbolizados aqui pelos 18 anos, da mulher encurvada, significa a alma de Adão, a alma de todos nós que caímos do paraíso e, portanto, estamos enfermos há 18 anos. Não cumprimos os mandamentos, não tínhamos antes da vinda do Messias a capacidade de restaurar nosso estado original através do protótipo que encarnou e levou-nos, portanto, a novamente ter a abertura para sermos imagem e semelhança do Criador. Em outras palavras, o Éden que havia sido perdido por nós agora foi reaberto. Para nós agora foi reaberto pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus e homem uma vez. Portanto, fazendo a nossa humanidade completamente partícipe de sua natureza divina, através dos seus sacramentos. E esse é o nosso processo terapêutico de cura, que leva toda a nossa vida temporária aqui, para podermos usar desse tempo favorável, para além de uma alma sempre encurvada, ou seja, nunca podendo erguer-se para contemplar as maravilhas elevadas de Deus, louvá-lo e adorá-lo, infelizmente é uma alma que está encurvada, ou seja, nós, pelo nosso pecado, estamos sempre com os pensamentos das nossas paixões, pensamentos pelas coisas do mundo, pensamentos absorvidos pelas nossas mesmas misérias, e não estamos, portanto, elevando nossa mente a Deus devido a estarmos enfermos. Nosso Senhor vem e nos cura. É Ele que vem e nos dá o total cumprimento dos mandamentos de sua pessoa e, ao mesmo tempo, nos dá a boa nova da ressurreição. E, através dessa fé, da ressurreição que inaugurou para nós aquilo que é a participação em seu corpo e sangue vivificantes e eternos e imortais, também nós temos a graça de, comungando todos os dons e utilizando de todos os demais sacramentos, nós temos a graça de irmos, pouco a pouco, nos reerguendo novamente desse estado curvado, decaído, que Adão havia sido colocado após a queda do paraíso pelos próprios demônios. Portanto, nosso Senhor é cura, e Ele veio nos curar e curou essa mulher no dia de sábado. Automaticamente veio o escriba, o doutor da lei, e enquanto todo o povo elogiava-se e maravilhava-se de que essa mulher foi curada após uma enfermidade tão grave, 18 anos, aquele que era o entendedor da lei, que deveria ser o que mais deveria estar também contente, na verdade estava de maneira ousada, muito desagradado, que nosso Senhor realizou essa cura no dia de sábado. E começou a dizer que isso foi um grande pecado, não podia ser de Deus. Como poderia ter realizado essa cura de sábado, já que o sábado foi dado a Deus, de Deus ao homem, para que fosse, portanto, guardado, aqui guardar o sábado. E logo, nosso Senhor, com todos os dias para curar, por que não curou de segunda a sexta? Por que curar exatamente dia de sábado? E nosso Senhor levanta para ele sua voz, mais uma vez, de maneira ríspida, dirige aos fariseus e aos escribas, dizendo: hipócritas, acaso, em relação ao teu boi, tu não desata no curral e leva ao pasto para que também coma e beba em dia de sábado? Quanto mais seres humanos, que valem muito mais do que bois, muito mais do que animais, também não devem também ser curados no dia de sábado? Então, meus amados cristãos ortodoxos, perguntemos-nos por que é que esse escriba está tão descontente. O que é que ocorreu aí no meio dessa interpretação que os judeus tinham e têm ainda hoje a respeito da guarda do sábado? Qual era o problema de curar dia de sábado? Qual a diferença de curar sábado, domingo, segunda, terça, quarta? Por que esse incômodo? Como nosso Senhor disse, isso parece ser contraditório.
Porque se até para os animais ninguém vai deixar de alimentá-los no dia de sábado, muito mais devemos para os seres humanos até mesmo curá-los de suas enfermidades tão graves, suas doenças, e dar a eles compaixão e misericórdia, especialmente no dia de sábado, claro. Isso para nós hoje em dia é muito claro de nós entendermos, mas naquele então mesmo os judeus entendem a guarda do sábado por uma questão um pouco estranha para nós. De fato, Deus criou o mundo em 6 dias, e do sabá, ou seja, daquilo que é o 7º dia, ele descansou. Só quando dizemos que Deus descansou no 7º dia, acaso ele deixou de permear a sua misericórdia, sustentar o universo, fazer com que as coisas funcionem, organizar os átomos, as moléculas, para que todo mundo possa ser regido? Claro que não. Se Deus tivesse de fato descansado de sua criação, sustentá-la, nutri-la, cuidá-la, orientá-la, administrá-la, e sábado o mundo teria sido destruído. Tudo que ele construiu em 6 dias, no 6º, no 7º ele descansa, desse sentido literal que os judeus abordam, e o mundo estaria padecendo de caos. Mas não, mesmo no dia de descanso, dia que foi para ele santificado e guardado, significa, portanto, que nosso Senhor continuou. O verbo de Deus, tudo foi feito por ele, nele nada, e sem ele nada do que foi feito. Ele mantinha, portanto, todo o universo do seu equilíbrio, e a sua graça atuante atuava também sobre bons, sobre maus, mesmo em dia de sábado. Então, nós entendemos aqui que os judeus, na verdade, estavam mal interpretando isso, como hoje também o fazem ainda, infelizmente, e interpretando a guarda do sábado como o pressuposto de não fazer absolutamente nada no sábado, apenas ir à sinagoga e, indo da sinagoga, tratar de escutar a pregação, escutar as explicações dos rabinos, e isso já seria, na verdade, suficiente para aquilo que seria guardar o sábado. Quanto ao demais, fazer absolutamente nada. Entretanto, meus amados cristãos ortodoxos, quando nós dizemos que nós devemos guardar o sábado, a interpretação ortodoxa para isso significa que nós devemos santificar o sábado. Guardar o sábado como dia santo significa santificar. Como é que nós santificamos um dia, um local, um tempo? Nós santificamos algo, ou alguém, ou um tempo da seguinte maneira: realizando a vontade de Deus naquele tempo, para aquela pessoa ou naquele local. Por isso nós dizemos santuário. Santuário chama-se santuário porque naquele local é oferecido os holocaustos e os sacrifícios a Deus, fazendo a sua vontade sendo cumprida, porque ele determinou que ele é digno de receber honras, doxologia, sacrifícios. No caso hoje, a própria Eucaristia, o sacrifício curante do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Por isso o santuário é um lugar chamado Santo dos Santos, porque ali se realiza a vontade mais sapientíssima e piedosíssima de nosso Deus a respeito dos mistérios, de oferecer a ele o sacrifício, ao qual através desse sacrifício ele receberá. E é ele mesmo que realiza esse sacrifício, ele que recebe, ele que nos dá em troca esse sacrifício. Ele mesmo é o que realiza, é o que recebe, é o que doa, é o que oferece. Então, ao mesmo tempo, quando nós cumprimos os mandamentos, que são a vontade de Deus, mandamento significa fazer aquilo que Deus ordenou. Quando nós cumprimos em um local, um tempo e um espaço com os mandamentos, nós estamos santificando esse local, esse tempo, esse espaço, essa pessoa, ou santificando-nos também, tornando-nos nós também templos de Deus, ou infelizmente templos do diabo. Logo, significa que santificar o dia significa mais do que os outros dias. Atenção aos judeus, disse o próprio verbo de Deus, quando através de Moisés legislou e determinou que o sábado fosse guardado. E mesmo antes, até para Adão, já foi dado o mandamento: nesse dia Deus descansou, esse dia deve ser guardado, deve ser santificado. Significa que mais do que os outros dias, o sábado é um dia especial para mais do que os outros dias se fazer as obras e os mandamentos de Deus. E qual é a obra que mais agrada a Deus? Além de estar em seu templo com os irmãos, congregar e louvar o seu nome e comungar o seu santíssimo corpo e sangue, fazendo cumprir sua vontade. Segundo lugar, fazer cumprir o sábado, mais do que, como conseguinte da primeira grande vontade de Deus nesse dia, que é unir-se a nós, e nós ainda através da comunhão. Em segundo lugar, vem as obras de misericórdia e compaixão. Uma vez nutridos e imbuídos em paz, partamos.
E os fiéis respondem em nome do Senhor. Significa que nós vamos nutridos da comunhão, deificados com preciosíssimos dons santificados, imortais, eficazes, maravilhosos de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, com essa força sobrenatural, nós vamos partir em paz, em nome do Senhor, como diz no final da liturgia, para podermos levar misericórdia e compaixão de Deus para toda a humanidade, para nossos vizinhos, nossos irmãos, seja onde for, mais do que os outros dias, nós vamos guardar, ou seja, santificar o Sabat de uma maneira tal que realizaremos mais esmola, mais atenção, mais pregação, estaremos com os irmãos. Primeira coisa, vamos logo dar atenção aos irmãos. Vamos ver suas dúvidas, vamos ter os seus comentários, vamos dar uma catequese, vamos comer juntos, vamos divertirmos juntos, vamos, se é possível, dentro da paróquia é possível, mas algumas são, comermos juntos. Isso já começa a caridade direta ao próximo mais imediato, que são nossos irmãos. E depois, ao longo disso, oferecer um tipo de comida a algum necessitado, uma esmola, visitar um hospital, visitar um orfanato, deixar doação para a igreja, especialmente todos os dias são dias para doar para a igreja. Mas no dia de sábado, mais do que os outros dias, se deve deixar, após o Pai Nosso, alguma coisa do nosso dia a dia. Alguma coisa nós temos que render. Porque se nós não rendemos nem um centavo de segunda-feira, nós somos inúteis. Se nós rendemos nem que seja um pequeno denário, como a viúva deu apenas aquilo que tinha, deixar na igreja alguma coisa. Todos os domingos são dias de deixar também aquilo que é a nossa oferta de coração para Deus. Não importando o valor, mas sim a intenção de que nós temos que também ajudar a igreja a manter o óleo, a manter o vinho, a farinha para as prósperas, a cera para a vela, as molduras para os ícones. Essas coisas vêm de quem? Dos fiéis. E os fiéis também devem, portanto, especialmente no domingo, darem doações para a manutenção da igreja, das missões, da fundação de paramentos para os clérigos, ornamentos para os monastérios, para a igreja, para os conventos. Portanto, isso em vários exemplos aqui eu dei, de como nós devemos, portanto, santificar o Sabat. Que, claro, esse Sabat agora não é mais o dia de sábado, porque Deus agora redescansou de toda a sua criação, não mais no 7º, mas no 8º dia. A criação foi reinaugurada após a ressurreição do Senhor. Então podemos dizer que no sábado agora ele concluiu a obra última, que era a redenção do gênero humano. E descansou exatamente sábado à noite, e no domingo pela manhã ressuscitou. Logo, mais glorioso que o seu descanso sepulcral, ou de criacional, agora, mais jubiloso que isso, o que é maior na escala de honra? Os judeus continuam apegados ao sábado, porque eles não creem na ressurreição de Cristo. Mas nós que cremos, o que é maior, se formos colocar os dias mais importantes da criação? O dia que Deus criou o mundo em 6 dias, criou o homem, mas o homem caiu. Descansou, mas o homem caiu. Ou o dia que ele, na verdade, descansou, mas ressuscitou, retirando esse homem caído do Hades, levando-o novamente ao paraíso e dando a todo o gênero humano agora a oportunidade de não só voltarmos ao paraíso, mas sermos um com ele, deificados. Se formos colocar numa escala de importância, qual é o dia mais importante, tendo em vista o peso de criar, descansar e ressuscitar? Não só o homem, mas através da ressurreição do gênero humano, em Cristo, toda a criação também recebe as bênçãos do seu regente, o seu mordomo, o seu guardião, o gênero humano. Que ele, sendo deificado, toda a criação também se regozija. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, é óbvio que para nós agora esse sábado é guardado no dia de domingo. E de domingo deve ser santificado. Indo ao templo, as novas e atuais sinagogas, ouvindo os atuais rabinos, os mestres e doutores que são os sacerdotes, os bispos, e comungarmos, ou seja, dos santos misteriosos, imaculados, ficantes, maravilhosos mistérios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através disso, nós estamos santificando os domingos e os dias santos, como as festas, como os dias especiais que cada igreja local comemora, como amanhã, comemoramos São Nicolau, a Segunda de Mirilícia, como o dia 25, comemoramos São Espiridão, Cristo de Triunfos, e assim
todos os dias que são possíveis estarmos no templo, que a igreja estabelece como dias santos, devemos, portanto, santificar mais do que os outros dias. Isso não significa que os outros demais dias são os dias comuns para o cristão ortodoxo. Não existe dia comum. Todo dia é um dia de ser santificado para nós. Mas existem dias especiais que vamos colocar um esforço extracurricular, uma esmola extra, um dia onde nós vamos iniciá-lo e terminá-lo com mais oração, com mais presença da Assembleia do que nos outros dias, onde nós, tecnicamente falando, não somos tão obrigados assim a estarmos congregando no templo ou e nos largos ofícios. Ainda que os monges, por exemplo, todos os dias para eles são um sabá. Toda a vida deles passa a ser um sabá após a tonsura. Não há diferença entre para o monge de segunda, sexta, domingo. Para o monge, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E ele vive nesse lema até a volta de Cristo, ou que possa entregar sua alma e descansar em paz com o seu Criador. Por isso, essa é a interpretação correta. É por isso que é somente na Igreja Ortodoxa que nós temos a interpretação correta que os profetas receberam pela iluminação do Espírito sobre aquilo que outros escreveram. A nossa fé é a fé pela qual os mártires também morreram. E por isso não podemos ficar caindo nessas interpretações errôneas, santificar sábado, ou achando que o santificar de um dia é não fazer nada nesse dia. Ou, na verdade, condenar alguém que venha vir a estabelecer obras de misericórdia e compaixão, que é um pecado muito grande. Quer dizer, se nesse dia é um dia especial para fazer obras de misericórdia e compaixão, nosso Senhor mesmo cumpriu mais do que todos os sabá. É por isso que ele disse aos seus próprios fariseus: hipócritas, o entendimento correto de guardar o sabá é fazer esse dia mais misericórdia e compaixão pelo gênero humano que os outros dias. E eu venho e cumpro o sabá como ninguém nunca cumpriu, porque somente o Filho do Homem teve o poder de ressuscitar mortos no dia de sábado, de curar cegos, de devolver movimento aos paralíticos, de desencurvar e endireitar mulheres viúvas e enfim. Como nosso Senhor, quem pode dizer que ao nível dele cumpriu ou cumpre o sabá? Somente o Filho do Homem, com o seu poder salvífico, vivificante, pôde cumprir em dia de sábado, até mesmo dar visão aos cegos, movimento aos coxos, revivar membros ressecados. Nenhum ser humano, nenhum profeta nunca havia cumprido o sabá em um nível tão estupendo. Por isso, nosso Senhor veio cumprir o sabá e dar exemplo de como cumpri-lo de uma maneira mais perfeita, como nenhum homem nunca foi capaz de cumprir. E agora vem os fariseus e, com sua interpretação errônea, queriam criticá-lo de que, na verdade, ele estava quebrando o sábado. É por isso que nós devemos deixar para trás toda e qualquer interpretação da Escritura, que não seja a interpretação da Santa Igreja Ortodoxa. É somente dela que nós temos a garantia de que os profetas, eles sim, possuem interpretação sobre o que os outros escreveram, e nós temos a fé pelos quais os mártires morreram. Não há como ficar negociando interpretações em relação ao que é e que a Igreja Ortodoxa ensina a respeito de como a verdadeira maneira correta de cumprir o sabá, de guardar os mandamentos. Agora, existe uma maneira muito errada de guardar os dias santos, que é essa ideia de que nós, por sermos melhores e mais perfeitos, vamos tratar de, na verdade, estarmos fazendo nada, porque somos muito piedosos e vamos ficar apenas recolhidos, aguardando o dia acabar. Não, isso não é santificar o dia. É fazer, na verdade, um ato preguiçoso, ou um ato infrutífero. Agora, santificar o sábado significa fazer obras de misericórdia e compaixão pela humanidade, exemplo do Senhor, que veio santificar o sábado como ninguém. Afinal, o Messias veio e realizou milagres sem precedentes em dia de sábado, cumprindo a obra de misericórdia e compaixão, ou seja, cumprindo o sabá mais do que todos. E agora sabemos também que o dia de guardarmos isso é o domingo e todas as demais festas dessa igreja ortodoxa. É nisso que nós somos agradáveis a Deus e vamos ganhando também em troca felicidade real do coração. Porque todo aquele que vai guardando o sabá, Deus em troca vai dando a ele muita consolo e felicidade. Todos sentem muita falta. Imagine, para nós é um inferno imaginar. Imagina o domingo. Não, no domingo eu não irei me reunir com meus irmãos. Simplesmente vou ficar em casa, dormiria até as 9, 10, 11, 12 ou 3 da tarde. É um dia que acaba morto. Não há nenhum mérito nisso. Até nos dias nós estamos tão exaustos e cansados, Deus nos permite como estratégia, podemos celebrar a típica, onde ao menos podemos dar o ofício da comunhão e vermos os irmãos. Temos o sermão, temos os ofícios, cantar. Até nisso a igreja pensou. Que quando estamos no estado tão crítico físico, ao menos podemos ter a obediência, que é a ofício da típica, para poder
cantar os salmos preparatórios e orações da comunhão e congregar com os irmãos, acender o incenso agradável a Deus. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, pensemos bem como isso deve ser feito em nossa vida. Como devemos constantemente reavaliar a manutenção do sabá. De preferência, todos os nossos dias deveriam sermos programados para já acordarmos com essa mesma vigor que acordamos no domingo, na hora de vir para a igreja. Mas, antes de tudo, se isso não é possível devido à nossa fraqueza, ao menos reunamos nossas forças últimas para nos dias de festas, duodécimas, assim como as festas, sendo elas as fixas, as móveis e as festas dos santos mais providentes. Não que existe um santo maior que outro, mas cada igreja local venera um pouco com mais honra um santo ou outro, e por isso decidimos aproveitar e também irmos ao templo. Como é bonito ver quando pessoas incondicionalmente, após conhecer a igreja ortodoxa, sempre dão uma brecha de faltar no serviço ou entrar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas entenderam desde aquele primeiro catecismo, desde aquele primeiro dia que nós tivemos o nosso encontro, de que entenderam que não importa, a partir de agora eu vivo em função dos ofícios, todos os demais é secundário. Como é bonito quando pessoas entendem isso e falta um emprego ou negociam com o chefe, trabalham um dia extra para compensar o outro e saem mais cedo, trabalham extra, fazem horas extras, enfim. Como é bonito ver quando pessoas incondicionalmente, não importando distância, tempo, espaço, doença, enfermidade, sempre dão um jeito de estarem junto com os irmãos como ovelhas obedientes. Essas são as pessoas realmente felizes, que nós vemos que levam a fé, a cruz, de maneira leve. Porque nosso Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Portanto, vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, porque sou manso e humilde de coração. Então, quem está sempre guardando o sabá, em troca, recebe essas consolações íntimas de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Hoje nós também comemoramos São Sabas, o santificado. Existem várias pessoas e patriarcas da igreja, santos padres, homens veneráveis, mulheres, que também se santificaram e foram homens iluminados. Mas, em geral, uma pessoa recebe iluminação quando ela se submete a um mestre e de pai para filho essa pessoa vai recebendo as iluminações. Ninguém aprende sozinho a ortodoxia. Nem se ele pegar livros, ele estará como bom anão, vasculhando, lendo, interpretando o que quer, não casa, não se deve nem ler os santos padres sem um guia que vai lhe dando devagar os passos verdes para que você possa ir fazendo sentido no seu organograma, montando o quebra-cabeça. As pessoas em geral que leem muito por si mesmas, quando a gente escuta o que elas há de seminário de ortodoxia, é até de dar medo. A gente pula e dá 10 cambalhotas de... Imagina, como é que você leu isso e interpretou algo tão distinto do que a interpretação correta, meu caro irmão e irmã? Na verdade, não é bem isso que você interpretou. Veja, comparando isso com outro santo, com outro padre, com outro menino de Crisóstomo, Clemente, Gregório, Palamás, você vai entender que na verdade não é bem isso que você entendeu. Vai ver que a pessoa se debruça nos livros, sem um guia, em geral, a pessoa não tem capacidade de interpretar, de ter a capacidade de assimilar e programar a sua conduta espiritual para ir crescendo. Porque é o pai espiritual que lança o fundamento, a base, ele lança os primeiros tijolos, a fundação. E depois ele vai ano após ano construindo. Às vezes ele fica anos sem ver o filho espiritual, porque se viajou, mudou de país, e quando ele volta, nunca a paternidade inicia-se do zero. Aquele tijolo, aquele ladrilho, aquela fundação lançada, ela permanece ali. E o pai espiritual vem, e a partir daí continua lançando as paredes até terminar um dia o telhado. Até quando pessoas caem gravemente em paixões e abandonam a igreja e se voltam depois se reconciliam, mesmo assim a paternidade não começou do zero. O fundamento que Paulo, Pedro lançou é o mesmo, é Cristo, ele está ali inabalável. E a pessoa começa de novo, sim, é verdade, tínhamos aquelas conversas e, a propósito, continuando, nunca é do zero. Mesmo os que se afastam e voltam, sempre a paternidade começa da onde ela parou. Porque os nossos fundamentos são Cristo e Cristo é uma pedra inabalável. Pedra de fundamento para os que se salvam, onde eles se apoiam com força, e pedra de tropeço que esmaga e espalha os que são contra a fé da ressurreição de Cristo. Então, alguns em geral, eles precisam de pessoas para que eles ensinem, mas raros luminares da história da igreja receberam a capacidade de serem não autodidatas, mas o Espírito ensinava a eles diretamente. Por quê? Pela necessidade local
de, por uma extrema emergência, iluminá-los, para que eles, ganhando tempo e não tendo que perder anos estudando, tivessem a graça de terem a iluminação e o asceticismo dado a eles pela via do Espírito, o Espírito diretamente soprando em suas consciências, os formava e os forjava do asceticismo. Por quê? Porque Deus queria rápido, antes que eles morressem, dar toda uma geração de discípulos, de monges ou de fiéis, para aquela determinada igreja local. E se ele fosse esperar esse homem ser formado pelo pai, demoraria muito. E na ausência de iluminação naquela região, em geral, um homem é iluminado. Como disse o Serafim, a cada 10.000 homens, nós vamos contar um que talvez possua esse dom. E talvez em toda uma geração, todo um século, só um nasça capaz de ter adquirido as graças de deificar-se e possuir as revelações de Deus diretamente no seu coração. Então nós tivemos o exemplo de Antônio. Antônio Grande foi um homem que nós vemos que ele não passou por formação catedrática por alguém que o sentou e foi dizendo coisas inebriantes do seu coração para o outro. Não. Ele simplesmente foi, isolou-se e recebeu no seu intelecto e seu coração a formação. Até Atanásio foi formado por Antão, mas não Antão não foi formado por Atanásio. A recíproca não é verdadeira. Ao mesmo tempo, nós vemos Eutíbios. Nós vemos também tantos outros gerondas e anciãos anacoretas, Maria do Egito e tantos outros, que tiveram formação direta pelo Espírito. Moisés também podemos dizer que foi um deles. Mas junto a esses todos, nós coramos até em toda a proscomídia. Na hora de comemorarmos os veneráveis, nós coramos Antônio Grande, Eutímio e Savas, o santificado, que hoje nós comemoramos. São Savas, na Palestina, também foi um jovem que desde sua mais niñez, ou seja, sua infância, ele já passou por grandes sofrimentos, entrega a guarda do seu tio, sua tia, depois ao outro tio, as coisas não iam bem, infelicidade, problemas, frustrações, desânimo, até que ele percebeu que toda essa vida era uma ilusão, e já jovenzinho adolescente, resolveu fugir e se estourar em um monastério. Só que logo isso para ele era muito pouco, ele queria mais recolhimento, mais oração, mais proximidade com Deus, mais asceticismo, tentou procurar algum santo ancião. E foi aí que ele encontrou Eutíbios, contemporâneo também da Palestina, que conseguiu, sem desistência, converter aquele famoso Abba Gerásimo, que havia caído da heresia do monofisismo, e Santo Eutíbios não desistiu até que o grande Abba Gerásimo da Terra Santa, fundador de monastérios e tudo, estava sob o prelaste do monofisismo, pôde sair dessa antítese não calcedoniana e antes de morrer foi santificado. Ele que os leões obedeciam, mas não entendia que estava sob a heresia do monofisismo, até que Santo Eutíbios, o Grande, não deixou de instruí-lo e Abba Gerásimo voltou. Esse mesmo Eutíbio o Grande foi para quem São Sabas se dirigiu e pediu a bênção para ser o eremita. Santo Eutíbios, verificando que estava muito precoce esse pedido, o determinou pela paternidade de outros santos anciãos. Mas a verdade é que ele estava ali, na verdade, só com um aquecimento. O conhecimento de Abelinha que ele nutriu desses santos grandes abades, cheios de experiência do asceticismo, em todos os lugares ali, perambulando dos arredores da Terra Santa, para a São Sabas era algo muito pouco ainda. Mas ele, como ovelha obediente, recolheu o década de cada um, aprendeu de cada um a virtude de não dormir, o outro de jejuar estritamente, o outro de arte de artesanal, de fabricar cestas, até que ele resolveu amadurecer e se recolheu o deserto adentro. A sua poder de santidade foi tão grande que ele chegou até mesmo no auge de sua lavra da Terra Santa, da Palestina, até mais de 150 discípulos. E então São Sabas, grandes foram os milagres de sua vida, infinitos, que fica difícil enumerar aqui toda a sua vida, mas o que nós podemos dizer aqui, em resumo, é que São Sabas, de fato, está entre aqueles homens que foram dotados da graça de aprenderem logo cedo, diretamente pela graça de Deus, o grande sentido da vida, desprezar as aflições desse mundo passageiro e inebriar-se com as consolações de Cristo, que nos dá a grande graça de vermos todo esse mundo como efêmero, sem graça, passageiro. E a vida da igreja, a vida do silêncio de Deus, como alguma coisa tão mais preciosa, tão mais apaixonante, que todas as outras maravilhas e riquezas do mundo possam ser como nada. Por isso, pensamos a São Sabas,
grande da Palestina, o santificado, o grande fundador da lavra da Terra Santa, que nós também possamos ter a graça de termos também nós este dom maravilhoso de guardarmos a nossa vida inteira como um sabá. Ou seja, tentar santificar nossa semana, não vendo ela como os dias separados, onde o dia é mais fraco, 2 de jejum, 2 para o templo, não. Vejamos toda semana como um combo único. Na verdade, os 7 dias como diz os santos monges do Monte Athos, 1000 anos como dia, um dia como 1000 anos. Vejamos a nossa vida como um todo. Na verdade, isso é ser católico, é ver tudo através do todo. E se nós vemos a nossa vida, na verdade, como um piscar de olhos, o dia que acordamos e o dia que já vamos fechar, sabemos que de fato a nossa vida não são dias especialíssimos que temos como fazer uma coisa ou outra. A nossa vida é um dia. É um dia que nós acordamos e de noite dormimos. Essa é a vida de um homem, é ou não é? Pela manhã, esse é o dia que nós nascemos. Mas o ocaso do sol já é o dia que nós morremos. Quando nós estivermos naquela hora, da agonia da morte, nós nos lembraremos dessas palavras e choraremos pela falta de arrependimento. De não termos entendido que nossa vida, na verdade, oraremos e minha vida foi como um dia. Ó alma, o que é que fizeste? Desperdiçaste todos os teus dons, todas as bênçãos, e não te uniste ao teu Criador, e agora, esse dia passou, e só que tem uma triste notícia. Não há o dia seguinte. A partir daqui, fim. The end. O qual pode ser um happy ou um very sad end. Um final muito triste. Portanto, pelas orações de seus sábios, peçamos a Deus a graça de termos essa sabedoria constante, a memória da morte, a memória do juízo, a memória de Deus, e através disso possamos entender que tudo o que nós dedicamos a Deus aqui, certamente Ele irá nos recompensar em felicidade interior, em consolações, desde que nós cumpramos o sábado, ou seja, guardarmos o dia santo, toda a nossa vida santificando os dias santos e a nossa vida como um todo, cumprindo obras de compaixão e misericórdia. Se semeamos misericórdia para com o próximo, certamente Deus saberá como não julgar-nos pela justiça, mas julgar-nos pela sua infinita compaixão. Que diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pela oração do seu salvo santificado todos os santos. Amém. Amém.